Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, nesse vídeo de hoje não estou em um dos meus melhores momentos e gostaria de compartilhar com vocês, né? Porque a nossa vida, né, ela é feita de fases. Tem fases boas e fases ruins. E assim como qualquer outra pessoa, a gente também passa por altos e baixos. E essa semana pra gente aqui em casa tá sendo um pouco difícil, porque todo mundo ficou doente, menos o Kelvin. E tá sendo um pouco difícil, né, pra todo mundo se recuperar. Por enquanto, quem se recuperou só foi a Isabela e o Isaac, porque eles já estão bem, né? Mas a Maria Alice, ela tá com um probleminha, né, pra poder se recuperar. E o negócio é porque não tá sendo nem a gripe em si, sabe? Ela não tá escorrendo o nariz, ela não tá tossindo, mas ela tá sem fome, sabe? Ela não tá comendo bem, como antes, né? Ela tá um pouco enjoada ainda. E ultimamente ela tá querendo muito peito. E vocês devem se perguntar, Beatriz, mas qual é o problema? Gente, eu já tenho assim, desde quando ela começou a comer, que ela já não mama como antes. Então eu não produzo tanto leite como antes. E hoje mesmo, meus peitos estão doendo muito, porque desde ontem ela só quer o peito. E essa noite a gente aqui em casa não dormiu. Nossa, gente, essa noite aqui em casa foi péssimo, sabe? De noite, quando a gente foi dormir, a Maria Alice passou ontem o dia bem ruinhazinha, sabe? Eu percebi logo quando ela acordou que ela não tava se sentindo bem. Não queria ficar brincando, não queria ficar no chão, só queria ficar no meu braço. Quando ficava no meu colo, era o tempo todo se deitando. Dormiu bastante durante o dia. Fiz uma comidinha pra ela comer. Ela não quis comer. E eu percebi logo, né, que ela não tava bem. E aí, quando foi de noite, eu falei pro Kelvin, né, que se ela tivesse do mesmo jeito ontem, hoje a gente levaria ela no hospital. E aí, quando a gente foi dormir, o Isaac foi no banheiro e viu uma cobra no banheiro. E fazia muitos dias que não aparecia cobra. Eu tinha até falado pro Kelvin, sabe? Eu falei assim, rapaz, já... Antes dessa cobra que apareceu hoje, o Kelvin já tinha matado 3 no banheiro. E já tinha um tempinho que não aparecia, sabe? E bom, gente, pra vocês poderem entender um pouco, né? O Kelvin já tinha matado 3 cobras lá no banheiro. E aí vocês devem se perguntar, Beatriz, mas por que aparece tanta cobra no seu banheiro e só no banheiro? Gente, uma vez apareceu uma cobra ali na área da casa da Dona Maria. E o seu Tchama tava lá, né, sentado, e ele viu que tinha um sapinho, uma rãzinha, e apareceu uma cobra pra ir lá comer o sapo. E depois que ela comeu o sapo, ela foi embora. E aí a gente criou, né, uma teoria de que as cobras aparecem no banheiro porque lá tem muita rã, né? Por ser um lugar mais úmido, né? Por você usar muito a água, né? Tanto para dar descarga como para tomar banho. E o banheiro é sempre o lugar mais fresco, né? Porque sempre tá molhado. Então, a gente acha, né, que as cobras aparecem lá no banheiro por conta das rãs. E aí, gente, o Isaac foi no banheiro, né? Todo mundo já tava indo dormir. O Isaac foi no banheiro e a gente sempre fala, sabe? A gente sempre fala. Quando for no banheiro, olhe tudo. Olhe o teto, olhe as paredes, olhe no chão.
Sempre acenda a luz, nunca vá no banheiro de luz apagada. A gente sempre tá alertando eles de quando ir no banheiro, sempre prestar atenção. Por quê? Porque as cobras só aparecem no banheiro, gente. Elas nunca apareceram em outro lugar, elas só aparecem no banheiro. E sempre, quase todas as vezes, é sempre no mesmo lugar que elas aparecem. E aí o Isaac foi no banheiro e viu uma cobra em cima no teto. E aí ele pegou a lanterna, olhou, né? Eu tava deitada na cama e eu vi, né, esse movimento todo dele fazendo. E até que ele chamou, falou: pai, vem aqui. E aí o Kelvin levantou pra ir ver o que era e realmente era uma cobra. E ficou, né, todo mundo ficou ali, eu levantei logo e fui lá ajudar, peguei a lanterna, fiquei segurando, o Kelvin ficou ali tentando pensar como que ia tirar ela, como que ia fazer, porque ela tava num jeito que tava muito difícil de fazer alguma coisa, sabe? E a gente ficou ali um tempinho pensando, e o Kelvin indo pra um lado pro outro, pensando o que ele ia fazer. E, gente, aconteceu que a cobra literalmente se mexeu e a gente ficou tentando ver pra onde que ela ia e ela sumiu. Sumiu, gente, sabe? Desapareceu. E a gente achou que ela tinha subido pelas telhas, né, e ido pra fora da casa. E a gente foi pro lado de fora e não viu nada. Sai. E a gente foi pro lado de fora e não viu nada. E olhando com a lanterna e não achava nada. E entrava pra dentro e olhava e não via nada. Gente, sumiu. E aí a gente ficou um tempão, gente, procurando. Um tempão procurando. E nada de achar ela. O Kelvin quebrou uma parte ali da parede da cozinha. Porque a última vez que a gente viu ela tinha ido para trás de um vidro, sabe? De Baygon. Ela tinha ido para trás desse vidro e tinha ficado lá atrás. E aí ela se mexeu e sumiu por lá. E atrás desse vidro tinha alguns buraquinhos, sabe? Do tijolo. Então a gente supôs que ela tinha entrado dentro desse buraco, alguma coisa tinha acontecido. E aí, pra gente tirar isso da cabeça, né, de que ela tinha entrado dentro desse buraco, o Kelvin quebrou o tijolo pra ver se ela tava lá dentro. E não tava. E olhamos por cima das telhas, olhamos embaixo das telhas, olhamos dentro do banheiro e a gente não achou. E a gente conversou com os meninos de novo: olha, sumiu. Se vier no banheiro, chama, se ficar com medo. Se vier, acende a luz, olha tudo, presta atenção. E aí a gente foi dormir. Já era quase 11 horas da noite. A gente foi dormir. Quando passou um pouquinho, sabe, que eu dormi, a Maria Alice começou a chorar. E aí eu peguei ela pra colocar perto de mim pra dar o peito e ela tava muito quente. E eu percebi que ela tava com febre. Aí eu fiquei ali deitada, né, que ela tava chorando, dei o peito pra ela, deixei ela dormir de novo e levantei, fui no banheiro pra depois ir pegar um remédio pra dar pra ela. Quando eu entrei no banheiro, né, eu já entrei olhando tudo com medo. Quando eu olhei pra cima, pro rumo do chuveiro, a cobra tava lá. E eu me gelei na hora, sabe, gente? Eu tava usando o banheiro, sabe? Acabou tudo, sabe? E aí eu fiquei o tempo todo olhando até terminar. E saí devagarzinho e fui acordar o Kelvin. Aí acordei ele, falei pra ele, olha, a cobra tá lá no banheiro. E aí o Kelvin levantou e foi lá olhar. E eu mostrei pra ele, né, pegamos a lanterna, mostrei pra ele onde estava. E ele falou assim: não, calma aí que eu vou tentar tirar ela daqui de dentro. E aí foi pegar um pau. Né, e foi lá tentar tirar ela. Quando ele encostou o pau perto dela, ela sumiu.
de novo. Se enfiou no meio das telhas e sumiu. Gente do céu, nossa, começou a saga de novo de procurar essa cobra. E a gente olhando e o Kel falou, vai pelo lado de fora e vê se ela subiu nas telhas. E eu fui pelo lado de fora, coloquei a lanterna em cima da casa, olhei, não tinha sinal nenhum de nada, gente, nada. E, gente, agora eu não posso levantar, porque eu tô aqui deitada na rede e a Maria Alice tá aqui dormindo. E se eu levantar, provavelmente ela vai acordar. Mas quando eu puder aqui, eu vou ir lá no banheiro pra mostrar pra vocês. O Kelvin quase esbagaçou o banheiro todo. Tirou um monte de telha do lugar pra ver se, mexendo nas telhas, a cobra ia se mexer, ia sair, ia fazer alguma coisa, sabe? Porque o nosso maior medo, né? Acho que o medo de qualquer pessoa é a cobra ficar dentro de casa, né? Esse é o maior medo. Então, a gente queria só tirar ela de dentro de casa, ter a certeza de que ela não ia ficar dentro de casa. E aí, a gente ficou procurando. E o que ela falou, que horas são essa hora? Eu falei, não sei. E a gente lá, só nós dois, procurando. E o que eu via por dentro do banheiro e batia nas telhas. E eu ficava do lado de fora, vendo se alguma coisa saía pelas telhas. E puxou as telhas e nada, gente, nada, não achamos. E aí foi que eu fui falar pro Kelvin, eu falei, olha, eu levantei pra ir no banheiro e pegar um remédio pra Maria Alice, porque ela tá com febre. E fui dar o remédio pra Maria Alice. Dei pra ela uma dipirona. E aí eu falei pro Kelvin, eu falei assim, eu acho que a gente vai ter que levar no hospital. Porque eu não sei o que ela tem. E a gente foi olhar que horas que era 2 horas da manhã. E aí a Maria Alice despertou do sono, porque eu tive que acordar ela para dar o remédio. Ela despertou do sono. E eu fui pra sala com ela, pro Kevin poder conseguir dormir. E aí eu fiquei na sala com ela, liguei o ventilador, fiquei na sala com ela. E comecei, gente, a saga da tosse. Gente, uma tosse tão seca. Uma tosse... Gente, eu acho que eu tossi tanto essa noite, que isso aqui meu aqui, ó, meu peito aqui, minha barriga, tá tudo dolorido, sabe? Eu tossi demais. E cada vez que eu tossia, sabe, tipo, mais forte, me dava ânsia de vômito. E quando eu tentava vomitar, só saía catarro. E eu tentando não tossir, né? Eu deitada com a Maria Alice no sofá, tentando fazer ela dormir e tentando não tossir. E, gente, não tava dando certo. Que eu conseguia segurar, aí ela dormia. Quando eu começava a tossir, ela acordava. Aí eu parava de tossir, ela dormia. Eu começava a tossir, ela acordava e começava a chorar. Nossa, gente, nossa, eu vou falar pra vocês, essa noite, tá? E aí, o que aconteceu? Eu não sei que horas que era, eu sei que a gente ficou deitada lá na sala, a Maria Alice ficou o tempo todo chorando, porque eu não parava de tossir. E aí, o que eu falei, Beatriz, vai tomar alguma coisa, toma uma colher de mel, tomar alguma coisa pra você parar de tossir, gente, porque eu não tava aguentando mais, sabe? Tossindo sem parar. E aí eu levantei, tomei uma colher de mel, gente, foi a mesma coisa de ter tomado não sei nem o que. Gente, aí que eu tossi mesmo, depois que eu tomei esse mel. Tossi, que eu já não aguentava nem respirar. E aí eu saí da sala. Saí da sala e fui deitar no quarto. Porque pelo menos no quarto a Maria Alice fica deitada mais longe de mim. E no sofá ela tinha que ficar deitada em cima de mim. Então eu voltei pro quarto, botei ela deitadinha mais longe, botei a coberta na boca e quando dava vontade de tossir, eu tossia ali com a coberta. Até que eu peguei no sono.
Não sei nem que hora que era. Mas aí eu peguei no sono. Quando passou um pouquinho que eu peguei no sono, o celular despertou pra Isabela ir pra escola. O Kelvin não conseguiu dormir mais, porque ficou preocupado com a cobra. E o Kelvin falou assim, olha, se a gente ficar acordado, 5 horas da manhã tem um ônibus. A gente pega esse ônibus das 5 horas e vamos no hospital. Eu falei, tá bom, eu achei que eu não ia dormir mais, porque, gente, acabou o meu sono. Sabe, esse negócio da cobra, Maria Alice, eu preocupada e eu pensando. Acabou o meu sono, eu não tinha sono pra nada. Eu achei que eu nem ia dormir. Mas aí depois que eu deitei na cama, que eu fiquei lá deitada, não mexi em celular, não liguei a televisão, não fiz nada. Só fiquei deitada lá, peguei no sono. E aí quando eu acordei, fui com o celular despertando pra poder arrumar a Isabela pra ir pra escola. Gente, como a gente dormiu super mal, eu falei, eu não dou conta de levantar pra arrumar a Isabela e levar ela pra parada de ônibus pra ela ir pra escola. E aí eu pensei, né, eu falei, se a gente for no hospital, quem é que vai buscar ela depois? E aí eu fiquei preocupada, eu falei, não, melhor deixar ela em casa hoje, tentar dormir mais um pouco e deixar ver o que vai acontecer no decorrer do dia. E aí eu só desliguei o despertador e voltei a dormir. O Kelvin perdeu o sono, foi pra sala de madrugada. Foi pra sala e ficou na sala. Eu levantei para ver se ele estava acordado e ele estava dormindo no sofá. Então preferi deixar ele lá, dormindo, e voltei pra cama e dormi de novo. E aí depois a Maria Alice acordou. Quando ela acordou, ela já acordou assim bem melhorzinha, sabe? Mais animada. Ficou ali engatinhando na cama. E começou a brincar com as coisinhas que tinha em cima da cama. E eu percebi, né, que ela tá bem melhor, né? E fiquei deitada pensando, né, o que eu ia fazer. Se a gente ia no hospital, se a gente não ia. Eu pensei, falei, não, eu acho, né, como ela só deu ontem de febre, quando você chega no médico, ele fala que no mínimo, né, pra você levar a criança no médico, tem que estar com 3 dias de febre. Ou só se a febre for muito alta. Pelo menos é as recomendações que os médicos já me deram. Pra não ficar levando o bebê, expondo o bebê tanto no hospital de emergência, né? Então, pra você ir na emergência, que realmente seja uma emergência, porque a gente sabe que os bebês têm uma imunidade muito baixa, né? Eles ainda não têm o corpo tão preparado como a gente. Então não é bom a gente ficar levando o bebê da gente, né, por qualquer coisa no hospital. E aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Aí o que eu pensei, gente, ainda tá de manhã, né? Pensei o quê? Se hoje ela, igual eu já vi que hoje ela tá bem melhor do que ontem, já tá mais animadinha, já brincou com os brinquedinhos dela. Se ela continuar melhorando, eu não vou levar ela hoje. Mas se por um acaso ela continuar igual ela estava ontem, sem se alimentar bem, muito chorona e der febre novamente, eu vou levar ela no hospital, independente da hora que for. Se for de manhã, se for de tarde, se for de noite. A gente tem aqui por perto, né, da gente, tem algumas pessoas que faz viagem, né? Tipo um Uber, né? Daqui pra cidade. É caro, mas se precisar, eu pago pra poder ir, sabe? Se surgir uma emergência. E também tem ambulância, né, gente? A ambulância também vem aqui. Inclusive, no dia que a Dona Maria passou mal, né? A ambulância veio. Foi 4 ou foi 5 horas da manhã, a ambulância veio buscar ela. Então, assim, hoje eu tô aqui só observando ela, sabe? Eu também tô me sentindo super mal, gente. Essa gripe me pegou de um jeito que eu vou falar pra vocês, gente, que eu não esperava por isso. Tava até conversando com o Kelvin, né? Que eu sempre falava que eu nunca ficava gripada.
todo mundo aqui em casa ficava gripado e eu não ficava. E dessa vez eu tô sendo a última a ficar boa, sabe? E aí eu tô com muita dor aqui no meu peito, sabe? Tô com muita dor no meu peito. Eu não sei se foi de tossir tanto de noite, eu não sei. Ai, gente, não sei. Tô com muita dor no meu peito. Eu acordei sentindo muita dor no meu corpo. Agora eu não tô sentindo nada no corpo, porque na hora que eu levantei eu já tomei um remédio. Mas eu tô sentindo muita dor no peito. Muita dor aqui, ó. Aqui. Sentindo muita dor. E aí eu vou fazer um chá pra mim tomar, né? Porque a diferença dos adultos pra criança é porque a criança não toma, né? Esse chá que a gente faz. Mas eu tenho um gengibre ali na geladeira. Vou fazer um chá de gengibre com limão. Vou tomar, gente, alguma coisa aí pra ver se melhora. Eu não dei febre. Eu não tô escorrendo o nariz. Nem nada disso, sabe? O meu negócio é só tosse e um catarro que fica aqui na garganta o tempo todo. E aí, conforme eu vou tossindo, tem hora que dá vontade de vomitar. E quando eu vomito, sai esse catarro que tá aqui na minha garganta. E aí eu tô assim, gente, eu tô aqui, né? Tô aqui deitada porque eu não dou conta, porque meu corpo não tá reagindo. E também porque eu tô de olho na Maria Alice, né? Porque eu preciso cuidar dela. Agora de manhã eu fiz um leitinho pra ela, né? Ontem ela nem quis tomar o leite que eu fiz pra ela de manhã. E aí agora de manhã eu fiz, ela tomou a metade. Então, glória a Deus por isso, né? Graças a Deus ela tomou. Então ela tomou a metade do leite hoje e dormiu. Tá aqui dormindo aqui na rede. Não deu febre mais, depois de madrugada ela não deu febre mais. De madrugada eu dei uma dipirona pra ela, infantil. E aí logo passou a febre e não deu mais. Então assim, tô aqui observando ela. Qualquer coisa, eu vou levar ela no médico. E assim, gente, é igual eu tô falando pra vocês, sabe? Tem algumas pessoas, né? Eu conheço mesmo uma pessoa que qualquer coisa leva a criança no médico, sabe? Sei lá, tossiu, espirrou, já tá levando no médico. E lá em Goiânia, eu cheguei a levar a Maria Alice na emergência uma vez, sabe? Foi uma vez. A Maria Alice tava gripada também e não melhorava. E começou a dar febre. E eu levei ela na emergência lá em Goiânia. E o médico falou pra mim os sinais que eu deveria ter para poder levar ela no médico. Que tinha que ser pelo menos, no mínimo, 3 dias de febre. Pra ser antes, ela tem que estar com a febre muito alta, parar de se alimentar e de se hidratar. Caso contrário, a gente tinha que esperar, porque não era bom ficar expondo ela ao hospital que tem tantas pessoas doentes. Então, eu tô aqui observando ela, né? Observando ela e qualquer coisa, gente, eu vou atualizando vocês. Hoje aqui o Kelvin tá cuidando das coisas, mas o Isaac e a Isabela ajuda pouco, mas ajuda, né? Pelo menos ela consegue catar um brinquedo do chão, consegue pegar um copo e botar na pia, consegue fazer umas coisinhas, né? E aí o Kelvin disse que vai fazer o almoço pra mim tentar descansar mais hoje. Eu vou, na hora que a Maria Alice acordar, eu vou fazer um chá pra me tomar. E tentar se recuperar, né, gente? Tentar se recuperar. Que é isso, né? Acho que todo mundo fica doente. Eu acho, não tenho certeza, né? Todo mundo fica doente. Quem tem crianças pequenas sabe o quanto é difícil essa fase de criança. Porque eles adoecem demais. E o mais difícil, assim, que eu acho da Maria Alice é porque ela não fala, né?
Pelo menos a Isabela, o Isaac, ele sabe falar que tá com dor de cabeça, tá com dor no ouvido, tá com dor na barriga. Você dá um remédio, daqui a pouco você pergunta se passou, passou. E o bebê não, né? O bebê, ele não fala. Se você dá um remédio, você não sabe se a dor passou. Você só pela sua intuição, né? Então, estamos aqui. Estamos aqui nesse dia de hoje. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar bem. E quando eu levantar, gente, eu vou lá no banheiro pra mostrar pra vocês como que tá o banheiro lá. Ainda bem que aqui não chove muito, sabe? Se chovesse muito, uma hora dessa o Kelvin já tinha que tá lá arrumando o telhado lá aqui, porque tá todo aberto lá. E é isso. Bom, gente, aqui tá o banheiro, mostrar pra vocês como que ficou, ó. Aqui tá tudo aberto aqui, ó. Foi do Kelvin tirar as telhas aqui ontem. E aí, gente, a cobra tava aqui, ó. Ela tava bem aqui, ó. Nessa parte aqui, fora do banheiro. Ela foi aqui, né? Ela tava aqui, ó. Ela pegou! Ai, Kelvin! Mas que eu gosto de fazer graça. Não, sai de perto de mim. Ela tava aqui. Ou era aqui? Era aqui. Ela tava bem aí. Para de graça, eu tô falando sério. E aí, ela tava aqui, gente. Aí o Isaac que viu ela, que o Isaac veio aqui no banheiro. E aí ele disse que tava olhando aqui, né, aqui dentro do banheiro. E aí ele viu a cabeça dela ali. E aí o Kelvin tentou, né, tirar ela daqui. E esses vidros aqui, ó, esses vidros aqui. Deixa eu ligar a luz, né? Moça, faz seu vídeo. Esses vidros aqui tava aqui, gente, do lado da solda. E aí ela começou a se mexer aqui, né? O Kelvin tava vendo o que ele pegava pra poder vir aqui. E eu tava ali, ó. Tava ali com a lanterna aqui, olhando o tempo todo pra onde que ela ia. E ela começou a se mexer, gente, desceu aqui e foi aqui pra de trás. Aqui tinha uma paredinha, né, que eu falei pra vocês que o Kelvin quebrou. E aí ela veio aqui pra trás. No que ela veio aqui pra trás, ela sumiu. Sumiu, ninguém viu nada. A gente pensou que ela tinha subido aqui pra cima e subido pra cima das telhas. Então a gente correu, abriu a porta e olhou lá por fora se ela tinha subido por cima da telha. Só que não tinha nada, não tinha nada. A gente ficou olhando e não via nada. E aí o Isaac disse que viu ela subindo aqui pra cima. E aí o Kelvin veio aqui pra cima, começou a mexer em tudo, tirou as coisas daqui de cima. Isso aqui ele já tirou, até limpou. E aí ele tirou isso aqui tudo. E aí tinha o tijolo que tava aqui, tinha um buraquinho assim, sabe? E aí ele veio, quebrou o tijolo aqui pra ver se ela tava, tipo assim, dentro, sabe? Quebrou isso aqui. E aí nada se mexeu, nada saiu. E aí sumiu por aí, a gente não viu mais nada, sabe? Sumiu e ninguém viu. E aí depois, né, quando foi de madrugada, né, que eu falei pra vocês que eu vim aqui no banheiro. Quando eu vim no banheiro, eu liguei a luz. Olha ali, ó. Quem tá passando ali na televisão. Tá vendo, gente? Tá ali, ó. Tá vendo? Ela passou e pegou na perna. Era cagada. E aí... Cagada. Quando eu vim aqui no banheiro, eu vim, né, e já fiquei olhando pra ali, né, porque foi a última vez que a gente viu ela, né. Então eu fiquei olhando aqui o tempo todo, olhando aqui pra cima e não vi nada. Quando eu olhei pra cá, eu olhei ali nesses buracos, também não vi nada. Que eu olhei pra cima, ela tava bem aqui, ó. Bem aqui, na onde tá essa folha, ela tava bem aqui enrolada. E aí eu vim, né, fiquei olhando, levantei devagarzinho e fui chamar o Kelvin. E o Kelvin veio de novo, aí veio com pau. Aí no que ele veio e encostou aqui, eu não sei nem se chegou a encostar nela ou se só chegou perto aqui dessa madeira. Encostou? Pra baixo, só que ela se segurou e subiu. Foi. O
Que eu disse que encostou nela e puxou ela pra baixo pra ela poder cair no chão e ela subiu pra cima. E aí, no que ela subiu pra cima, a gente correu lá pra fora de novo pra ver, né, pra onde que ela ia aqui por cima das telhas. E aí, não conseguimos ver nada também. E o Kelvin saiu puxando todas as telhas daqui de cima pra ver se ela tava embaixo de alguma telha. Por isso que tá faltando esse tanto de telha aqui. O Kelvin puxou todas elas pra baixo, mexendo em todas pra ver se ela aparecia. E tudo isso, gente, 2 horas da manhã. Pensa o desespero, né? E os meninos dormindo. A primeira vez, né, que foi quando o Isaac viu. Só tava eu e o Kelvin e o Isaac acordado. Foi a hora que a gente veio ver, né? E sumiu. Depois, quando eu vi, já era 2 horas da manhã. E aí a gente vindo aqui pra fora, com tudo escuro, só com a luz da lanterna. E a gente com medo, né? Até de andar no chão, porque a gente não sabia, não tinha noção de onde que ela tava. Então você fica com medo de estar no chão, você fica com medo de estar na parede, você fica com medo de estar no teto. E aqui foi o vulco-vulco todo, até as coisas que o Kelvin tava usando aqui, ó, ainda tá até aqui em cima. Kelvin usou essa ripa aqui, ó, que é bem grandona, né? Então dava pra ele mexer sem precisar chegar muito perto. Aqui a gente veio aqui pra fora pra poder ver, né, se ela tava por aqui por fora. Aí o Kelvin quebrou, foi aqui, ó. Que o Kelvin quebrou, né? Porque tem esses espaços. Só que aqui em casa, gente, pra vocês verem que aqui tem muito buraco que, sei lá, pode se esconder em qualquer lugar, sabe? Você não vai ter noção de onde que é. Tem muito buraco. Essa parte aqui é a parte do banheiro, né? Então tem muito buraco. E aí a gente ficava aqui em cima, ó. A gente ficava aqui em cima da fossa, olhando ali a parte ali do banheiro. Então a gente ficou aqui em cima, eu ficava com a lanterna e o Kelvin ficava com a ripa puxando as telhas para baixo para ver se via alguma coisa, se via algum sinal de algum bicho se mexendo. E gente, foi isso. Nossa noite hoje foi essa. Atrás aí de cobra. Maria Alice chorando, com febre. E essa daí foi a nossa noite. E aí, amor, e a cobra? O que você acha que aconteceu com ela? Acho que ela queria te pegar. Quer me pegar? Ai, ai. Tô sonhando com cobra? Não, eu achei que eu ia ficar sonhando com cobra. Eu falei, meu Deus, eu não vou nem dormir só pensando nessa cobra. Mas, rapaz, na hora que bateu o sono, não vi foi nada. Pessoal, e também uma coisa, é normal aparecer cobra. Aqui, antes da gente vir dessa vez, a Beatriz falou que eu já matei umas 3 cobras. Só dessa vez que a gente chegou, né? Fora que as outras matava direto, né? Direto assim, né? Acho que umas 3, 4 também. Mas não, mas tipo assim, aparece uma vez no mês. Tipo, demora, não é assim todo dia ou toda semana aparece ou você tá andando e a cobra pá, tá no chão ali, não. Ou ela sai andando por cima da casa. Já aconteceu? Já aconteceu algumas vezes. Igual já apareceu uma bem aqui, ó. Também. Mas eu acho que a teoria é essa, elas vão se alimentar das rãs. Das rãzinhas e, tipo, nós estamos lá, mas eu pesquisei, elas não são venenosas não, mas eu não gosto. É uma coisa assim, natural. Elas não são, assim, pesquisei, essa que aparece aqui, a jararaca, né? Uhum. Mas, tipo, a jararaca é diferente, né? Porque as pessoas que nunca viu, né, tipo, falar, ai, jararaca, vai pensar que é aquela cobrona, daquela grossurona. Eu acho que é. Aí ela é pequena, aí eu pesquisei, eu andei pesquisando, falou que ela não é venenosa. Aí as outras cobras que aparecem, igual cobra verde, tem uma vermelhinha que parece coral, mas não é. Essa vermelhinha que aparece, ela diz que ela come as outras cobras. Não, mas é diferente. Você lembra que uma vez você matou uma que era vermelha com preto, só que aí você até mostrou no vídeo, uma pessoa falou que ela não era venenosa, sim, que ela parece coral, mas não é venenosa. Aquela que come cobra, ela é diferente, sim, a cor dela.
Então, mas a que apareceu aqui, essa vez que a gente tava, foi ela. E foi. Apareceu lá perto da cerca vermelha, só que era coral. Aham. Mas elas não entram pra dentro de casa. Você já viu que essas venenosas, elas não entram dentro de casa. As verdes e as... É porque elas são predadoras, né? Acho que ela, igual o sapo, não... Sei lá. Não sei, não entendo não. Não entendo o que se passa na cabeça dela, não. Mas apareceu na minha frente, é pau na cabeça. Não tem pra onde não. É. Se tá eu e ela... Aí eu falo assim, ô rapaz, sua mãe vai chorar, a minha não vai não. E a amor tá aqui, gente, fazendo aqui um almocinho. Falei pra vocês aí, né, que ele ia cuidar aqui de tudo. O que você já fez aí, amor? Uai, já cuidamos da casa toda, eu marruizar, que ele varreu, eu arrumei. Aí ele lavou o banheiro, eu lavei a cozinha. Eu tô fazendo aqui a comida. E é isso. Já demos conta aí, as mulheres estão baqueadas, estamos aí nesse serviço aí. Eu já tô doido pra deitar ali também, descansar um pouco. E é isso aí. E bom, gente, é isso. Maria Alice tá brincando, né? Maria Alice acordou, não sei se eu falei pra vocês. Alice acordou, ela tava de cocô. E aí, já fui lá dar um banhozinho nela. Ela tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Dei um banhozinho nela, amarrei o cabelo dela. Porque o cabelo da Maria Alice tá muito grande. Ó, vem. Pra onde que ela vem, será? O cabelo dela tá muito grande. E aí ela fica muito suada com o cabelo solto. Então tem que ficar amarrando o cabelo dela pra ela não ficar tão suada. Ó, o que você tá comendo? Chiclete. Chiclete. E aí já deu um banho na Maria Alice, dei as vitamininhas dela, que todo dia ela toma, né? Maria Alice toma vitamina D e toma sulfato ferroso. E aí já dei a vitamina dela. E ela também tomou um pouquinho de suco de maracujá, que o Kelvin fez pra ela ontem. Só que ela não quis beber, mas agora de manhã ela já bebeu quase tudo já. E é isso, agora eu vou ali na casa da Dona Maria. Porque eu tava falando com o Kelvin, né, que se não dava pra gente levar a Maria Alice ali no posto de saúde aqui, né, porque o posto de saúde é aqui perto da nossa casa. Assim, não é pertinho, dá pra ir de ônibus, né, mais perto do que a emergência. E aí, eu vou lá na Dona Maria, que ela tem um número da agente de saúde nossa, daqui da região, né. E aí eu vou perguntar pra agente de saúde que se eu for lá no posto de saúde, se o médico consegue colocar a Maria Alice ali, né, na agenda e atender ela na hora que eu for, né? Porque aí se ele atender ela e passar só um medicamento, amanhã o Kelvin vai sair com a Dona Maria para ir fazer umas compras lá em Teresina. Então se ele passasse um medicamento para ela tomar, o Kelvin conseguia comprar amanhã o remédio, né? E aí não precisava a gente ir na emergência. Mas se o médico dizer que não pode, né? Que não pode atender ela, ou que nesse caso tem que ir na emergência, aí a gente vai, né? Levar ela na emergência. É porque eu tô tentando, gente, de todo jeito não precisar ir na emergência. Porque, vocês sabem, né? Emergência é um pouco complicada, né? Ainda mais quando é emergência pra todo mundo, né? Você não sabe o que todo mundo tem. E eu fico com medo de levar a Maria Alice e ela tá, sei lá, só gripada, só com uma coisinha e sai de lá com outra coisa. Então eu tenho medo. Então eu queria ver se eu levava ela aqui mesmo no posto de saúde. E ser avaliada pelo médico, né? Que aqui também tem médico. Mas eu vou lá na Dona Maria e já eu aviso pra vocês. Bom, gente, almoçamos. Eu mostrei pra vocês que o Kelvin comeu, eu fiquei cuidando da Maria Alice. Depois ele ficou cuidando da Maria Alice e eu comi. E aí ela dormiu um pouquinho. Mas aí o Kelvin caiu da rede. O Kelvin caiu da rede. Tem nada a ver. Não, porque ela tava dormindo, o Kelvin caiu da rede. Aí eu fui levantar,
do sofá para poder ver ele e ela acordou. E aí já ficou chorando o tempo todo. Não sei se foi porque eu levantei, ela acordou. Eu não sei. Ficou chorando o tempo todo. E eu falei, porque eu falei, não, que vamos levar ela lá no hospital, porque eu não sei o que que ela tem. Eu não sei o que fazer para poder ela se sentir melhor. Ah, o jeito de ir lá. E eu também fui lá na Dona Maria falar com a gente de saúde para saber se eu levasse ela lá no posto, pudesse atender ela. E aí não tem médico hoje no posto de saúde. E aí só tem enfermeira. E a enfermeira não pode passar, né? Antibiótico, não pode passar nada desse tipo, né? Então, não adianta muito levar ela lá. E aí, vamos lá na emergência mesmo. E aí, estamos indo. Tomamos banho. E estamos indo pra parada. Bom, gente, acabamos de chegar aqui no médico. Já fizemos aqui a ficha da Maria Alice. E agora estamos esperando passar pela triagem. Fala aí, Paxias. Fala que você vai ficar boa. Eu vou ficar bem, titia. Ela dormiu a viagem toda, demorou mais ou menos 1 hora pra gente chegar aqui. O ônibus veio super rápido e bem vazio. E a gente acabou de chegar, acabamos de fazer aqui a ficha dela. E já estamos aqui esperando pra passar pela triagem. Pelo que eu tô vendo aqui, não tô vendo muitas crianças, praticamente não tô vendo nenhuma criança, mas tem pediatra. Então vamos esperar aqui pra ver. E bom, gente, já consultamos a Maria Alice, já estamos aqui na parada de ônibus pra gente ir pra casa. E ó, fala aí, Paxias. Fala, Paxias, que você já consultou. E que agora você vai ficar bem. Estamos aqui na parada de ônibus pra ir pra casa. Maria Alice consultou. E chegar em casa eu conto mais pra vocês. Bom, pessoal, já estamos em casa, chegamos, já tem um tempinho já, estamos aqui descansando. Eu, Maria Alice e a minha mãe. Estamos aqui descansando, já tomamos um banho, Maria Alice já tomou aqui o remedinho dela, bebeu um pouquinho de leite e já está aqui querendo dormir, né, Maria Alice? E se ficar com a birra, vai no médico tomar injeção na bunda. Se ficar de birra, aí tem que ir no médico tomar injeção. Igual eu que fui ontem no hospital. E bom, gente, compartilhar com vocês, né, como que foi lá com o médico. O médico falou que provavelmente pode ser uma infecção intestinal, né, pelos sintomas que ela tá sentindo, por tudo que eu relatei pra ele, né, do que aconteceu de ontem pra hoje. Ele falou que provavelmente possa ser uma infecção intestinal, né. Ele falou que é muito comum isso acontecer, tanto em bebês como em adulto, né, na questão de alimentos contagioso, como de colocar a mão em todos os lugares e levar a mão suja na boca, não lavar a mão antes de comer. Então, tudo isso, né, pode causar infecção intestinal, né? E a Maria Alice é um bebê, né, gente? Ela anda por todo lugar, a mão dela vai em todo lugar, tudo que ela vê, ela bota na boca. Então, é um pouco difícil, né, de você evitar, né, essas coisas com o bebê, né, que caminha, né, engatinha por todo lado. E aí, ele passou um antibiótico para ela tomar.
por conta da infecção, né? Porque tá dando febre e tudo, então ele passou um antibiótico para ela tomar durante 5 dias. Todos os remédios é para tomar durante 5 dias. Passou o antibiótico, passou um medicamento para reconstituir a flora intestinal e dipirona e o Luftal, né? Que ele falou que ela tá com a barriguinha um pouquinho inchada, né? Então, ele falou que é bom pra tomar também, né? Ele fez todos os procedimentos deles lá, né? Olhou a barriguinha dela, apertou, fez tudo. Escutou o pulmão, né? Olhou a garganta dela pra ver se tinha alguma infecção. Olhou tudo, né? E foi isso, né? Passou os medicamentos. Ele falou pra ir insistindo, né? Pra ela comer alguma coisa. Mas ele falou que esses primeiros dias é normal ela ficar assim mais enjoadinha, não querer comer nem nada, mas tem que continuar insistindo, né? Tentar dar mais comidinha pra ela em papinha, né? Que seja mais fácil dela engolir. Isso eu já sempre faço, né? Desde quando ela começou a comer, ela sempre come comida assim. Desculpa, gente, porque quando chega de noite começa a tosse, sabe? E aí ele falou pra fazer essas comidinhas, né? Mais fácil dela poder engolir, pra ela poder comer e continuar, né? Dando bastante líquido pra ela tomar. Ele falou que ela tá bem hidratada, né? Eu falei pra ele assim que ela não tá tomando mingau nem nada disso, né? Mas ela tá bebendo bastante água, ela tá mamando no peito, ela bebeu um pouquinho de suco. Então ele falou pra continuar, né, dando bastante líquido pra ela e tentando, né, fazer ela comer alguma coisinha, que o pouquinho que ela comer já vai ajudar. E ele falou que se daqui 3 dias, né, tomando os remédios tudo certinho, ela não melhorar, é pra voltar lá no hospital. E é isso, gente. Foi isso, né, que aconteceu. Graças a Deus a gente conseguiu ir lá e voltar rápido. O mesmo médico consultou ela. Foi. Consultou o mesmo médico que consultou eu. Foi. E a gente saiu daqui de casa para pegar o ônibus de 3 horas da tarde. E a gente saiu daqui 3 horas da tarde. Chegamos lá no hospital 4 horas da tarde. Foi bem rápido, sabe? Assim, para algumas pessoas, né, deve ser uma demora muito grande, 1 hora, né, gente? Mas para quem mora no interior, você gastar 1 hora da sua casa para chegar na emergência é muita coisa. E a gente gastou apenas 1 hora para chegar lá no hospital. O ônibus foi super vazio, né, daqui para lá, e foi bem rápido. E o atendimento também, gente, lá na UPA foi super rápido, sabe? A gente chegou, fez a ficha dela, logo chamou para triagem. Eu acho que 20 a 30 minutos no máximo já chamaram ela para consulta. Então foi bem rápido. A gente saiu de lá, a gente chegou 4. A gente saiu de lá, era 5 horas, eu acho, 5 e pouquinho. Acho que era 5 horas a hora que a gente saiu. E aí a gente já saiu de lá e já foi para a parada de ônibus. E a gente pegou o ônibus 6 horas. E chegamos aqui em casa 7h30, por aí, foi 7h30. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. A nossa maior preocupação era sair daqui de casa tão tarde e depois não conseguir chegar aqui em casa. Porque o último ônibus a passar para vir aqui para casa é 6 horas, né? Ele sai de Teresina. Então, se a gente perdesse esse ônibus, a gente ia ter que sofrer aí em saber como que a gente ia chegar em casa. Mas, graças a Deus, né, a gente foi confiando em Deus que tudo ia dar certo. E realmente tudo deu certo. Eu queria ter me consultado, né? Eu até levei meus documentos para poder ver, né? Eu ia ver se ia ter muita gente, pouca gente, para ver se eu me consultava também. Só que, gente, tinha muito adulto lá.
Não sei se eu gravei pra vocês, mas eu acho que eu gravei pra vocês mostrando a quantidade de pessoas que tinha. E teve uma hora que começou a chegar muita gente lá, sabe? E tinha muito adulto no hospital. Então eu pensei logo, eu falei, na prioridade é a Maria Alice, né? Que a gente consulte ela e resolva o problema dela. E aí eu não me consultei, né? Mas vou tentar melhorar, né, com o que eu tenho em casa. E se Deus quiser, logo também eu tô bem, né? Agora eu tô me sentindo bem melhor do que eu acordei. Acho que também o que eu tô sentindo também pode ser um pouco de cansaço, porque eu não dormi bem, né? Ontem foi um dia muito cansativo e ainda não dormi bem. E hoje também foi um dia cansativo, então acho que depois que eu dormir e descansar, vai ser um pouquinho melhor, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teve muitas inscritas, né, que mandaram mensagem pra mim, falando pra mim tomar chá de limão. E, gente, eu vou fazer um chá de limão pra não tomar. Pode deixar que eu vou tomar. E eu agradeço de coração a cada um de vocês que sempre estão me mandando mensagem, né? Estão sempre orando pela nossa família. Como eu falei pra vocês, gente, a gente não tá imune, né? Nenhum de nós tá imune a ficar doente. Todos nós ficamos doentes. A diferença é que cada um se trata de um jeito, né? Algumas pessoas preferem se cuidar em casa, outras pessoas preferem ir logo no hospital, outras pessoas têm mais dinheiro, outras pessoas têm menos dinheiro, mas todo mundo fica doente, né? E a nossa família não é diferente. Graças a Deus, né? Todo mundo aqui em casa já ficou bem, só a Maria Alice, né? Que ficou um pouquinho ruinzinha de ontem para hoje, mas já fomos levar ela no hospital. E eu também ainda não tô 100%, mas já tô em uns 70%, né? Que já tá válido demais. E é isso, gente. Espero que no próximo vídeo eu esteja melhor. Orem aí pela nossa família. Coloque a nossa família aí nas orações de vocês. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.